Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Agora nós vamos analisar a segunda parte da entrevista que o presidente russo, Vladimir Putin, deu ao repórter norte-americano Tucker Carlson. Então, o Putin começa traçando um breve cenário após ele ser eleito, no ano 2000, e ele diz que logo que ele é eleito, ele tem uma reunião com o presidente norte-americano Bill Clinton, no ano 2000. E nessa reunião com Bill Clinton, Putin teria perguntado se era viável a entrada da Rússia na OTAN. E o Bill Clinton disse que não. O Putin pergunta do porquê não, e o Bill Clinton foge da resposta. O Tucker pergunta para o Putin, então, qual que é a sensação dele, por que ele acha que a administração americana negou a entrada da Rússia na OTAN. E o Putin diz o seguinte, que os russos têm a fama de ter opinião própria. Isso é tradicional na cultura russa, além de serem um país muito grande, de forma que, com os russos na OTAN, os americanos não iriam conseguir palpitar tanto sobre os rumos da aliança militar para o resto do mundo. Faz sentido essa alegação, na minha visão. O Putin disse ainda que os Estados Unidos já tinham uma intenção prévia de prejudicar os russos e dá um exemplo concreto disso. Diz que no ano de 2008, o GRU, que é o Serviço Militar Estrangeiro dos russos, é o serviço secreto deles para o estrangeiro, o GRU descobre então que os norte-americanos estavam apoiando o movimento separatista no norte do Cáucaso, sul da Rússia, e financiando terroristas georgianos que queriam a emancipação do território russo. Esse apoio que os americanos davam era financeiro, político, através de informações também, logístico, de propaganda e também com treinamento militar. O Putin fica muito irritado e levanta essa questão com o presidente norte-americano, que à época era o George Bush filho, e também ignora solenemente o Putin. O Putin então pede para o Serviço de Segurança Interna, o FSB, não mais o GRU, entrar em contato com a CIA por 3 vezes, perguntando as razões disso, se eram verdadeiras, né? Ele disse que tinha as provas, mas ele quis questionar a administração americana sobre isso. E somente na 3ª carta enviada oficialmente, a CIA responde, a inteligência americana responde o seguinte, abre aspas, nós apoiamos e estamos trabalhando com a oposição russa, pois nós acreditamos que isso é o certo a ser feito e continuaremos fazendo isso, fecha aspas. Imagine então, nós imaginamos que o presidente russo não vai ficar nem um pouco feliz ao descobrir isso. Putin pula um pouco o espaço na entrevista e começa a falar do momento em que o sistema de defesa de mísseis norte-americano é criado. Os americanos eles criaram esse sistema alegando que precisavam se defender do Irã. O Putin, então, nessa época, ele propõe a construção conjunta entre Estados Unidos, Europa e Rússia desse sistema missilístico, de forma que a tecnologia e os procedimentos não fossem monopólio unicamente de uma das partes, os Estados Unidos no caso. A ideia do Putin era traçar uma estratégia de segurança global, de forma que se Estados Unidos, Europa e Rússia dominassem o sistema de defesa, uma maior segurança global seria atingida, pois não haveria o monopólio do controle desse sistema missilístico e dessa forma não haveria como um atacar ao outro. Ou seja, na visão do Putin, isso traria maior estabilidade global. E segundo Putin, o Bush filho, presidente norte-americano, ele concordou com isso. Acontece que teve uma intercorrência. Tempos depois, o Putin recebe a visita do Robert Gates, que era o secretário de defesa e também ex-diretor da CIA, e da Condoleezza Rice, que é a secretária de Estado e conselheira de Segurança Nacional, que dizem concordar com a proposta, mas trouxeram algumas exceções para essa proposta que o Bush filho, presidente dos Estados Unidos, não tinha trazido. O que o Putin dá a entender a partir disso? Que a decisão tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Bush filho, de criar o sistema conjunto de defesa, ela não foi cumprida porque foi boicotada pelos agentes subalternos do Bush. Então a administração pública federal é coordenada pelo presidente e ele tem uma rede de apoio, são seus assessores mais próximos, confiáveis, e essas pessoas boicotaram a proposta de criação de um sistema missilístico uniforme. Veja então que o Putin deixa claro, ele já disse isso em entrevistas anteriores, que quem manda nos Estados Unidos não é o presidente, não é quem foi eleito. E nesse ponto, ele, de forma tácita, ele faz uma crítica ao sistema democrático. O Putin já falou isso antes, ele fala numa entrevista para o Oliver Stone em 2000
2011, eu acho, que o grande problema dos Estados Unidos é que o presidente toma posse, e logo que ele toma posse, ele é chamado pro canto por homens de preto, não tem nada a ver com o MIB, né? E são as pessoas que mandam nos Estados Unidos de verdade, fazem o presidente sentar ali no colinho e explicar como é que funciona o jogo de verdade. Então, no fundo, o presidente norte-americano não manda nada. O Putin então questiona, falando que, assim, agindo dessa forma, os próprios russos serão forçados a criar um sistema próprio de contramedidas e defesas contra esse sistema de mísseis, já que eles não vão poder participar desse sistema globalizado envolvendo Europa e Estados Unidos, eles vão ter que criar o sistema de defesa próprio. Ao que foi respondido pela Condoleezza Rice, segundo Putin, ela falou o seguinte, abre aspas, nós não estamos construindo o sistema de mísseis contra vocês, russos, então você faça o que você quiser, fecha aspas. Olha que coisa interessante. Hoje os russos possuem sistemas hipersônicos de alcance intercontinental. Nenhuma outra nação no mundo possui essa tecnologia. Talvez os chineses estejam perto de alcançar e alguns dizem que os iranianos, mas no momento comprovado somente os russos nem os norte-americanos possuem. Então veja que isso traz uma importante reflexão sobre as consequências dos nossos atos. Os americanos negaram essa proposta para os russos. Isso teve uma consequência prática. Eles acabaram tendo que desenvolver a própria tecnologia e chegaram a um ponto que desenvolveram uma tecnologia superior. E outra característica importante é sobre a mentalidade russa, a cultura russa. Eles usaram essa negativa como um drive, uma projeção para conseguir alavancar para algo melhor. Então a negativa de Condoleezza Rice e do Robert Gates acabaram gerando uma arma russa superior. No que tange a expansão da OTAN para o leste, em direção à fronteira russa, o Putin deixa claro que em relação ao Ocidente, Europa e Estados Unidos, o papel já vale pouco. O papel já vale pouco. Então, se não está escrito no papel, não vai valer mesmo. O que o Putin quer dizer com isso? Uma tradição secular, milenar na verdade, uma tradição milenar da diplomacia, que é o acordo de cavalheiros, ela deixou de valer no Ocidente. Isso traz reflexões sérias sobre, inclusive, segurança jurídica, que é um problema, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, né? Veja como a falta de segurança jurídica e a falta de manter a palavra em relação a alguma questão traz consequências que podem ser drásticas. O Putin diz então que fez uma reunião com a administração do Bush, onde foi garantido que a OTAN nunca iria se expandir para o leste, para a Geórgia, nem para a Ucrânia. Mas não foi escrito no papel, foi na palavra. E o Putin, segundo ele, aprendeu da pior forma possível que não se dá para confiar na palavra do ocidental. Não se escreve. Se não está escrito, não vai valer. Então o acordo de cavalheiros não vale, né? O Putin então pediu contramedidas, garantias de que isso fosse verdade, mas nunca conseguiu de nenhuma administração posterior. E o tempo acabou comprovando que realmente não daria para confiar nessas administrações posteriores. Percorrendo um pouco a linha do tempo, em 2008 a Ucrânia ela se declara um estado neutro, mas manifesta a intenção de aderir à OTAN, o que por si só é um contrassenso. Como é que um estado neutro vai aderir a uma aliança militar? É como se países neutros tradicionais como a Suíça, Andorra, Liechtenstein, Mônaco, San Marino, Costa Rica ou Vaticano aderissem à OTAN. Imagina a Suíça e o Vaticano aderindo à OTAN? Não faz o menor sentido. Então, em 2014, a gente tem a questão do Maidan, que foi uma revolução colorida, financiada pelos Estados Unidos, para tentar derrubar o presidente que era pró-russo na Ucrânia. Então, tinha um presidente na Ucrânia que ele era pró-russo. E uma revolução colorida, essas manifestações que parecem ser autênticas, ela é fomentada no território ucraniano, virou o episódio do Maidan, tem vídeos no YouTube, série na Netflix sobre isso. Quem tiver interesse, eu recomendo que assista, eu já falei um pouco sobre o Maidan em vídeos anteriores. E eles descobrem, os russos descobrem, o GRU e o FSB descobrem que o Maidan, essa revolução colorida em 2014 para tirar o presidente ucraniano que era pró-Rússia, ela foi financiado
e promovido pela CIA. O valor total que custou para a CIA essa operação de desestabilização da Ucrânia foi 5 bilhões de dólares. E o Putin, nesse momento, ele mostra documentos, ele não mostra para a câmera, mas ele pega uma pastinha de documentos, onde ele entrega para o Tucker Carlson, no sentido de mostrar que eles tinham as provas de que o Maidan tinha sido financiado pela CIA, a inteligência norte-americana. O Putin diz então que os russos eles concordaram em manter as fronteiras dos países satélites na configuração em que estavam na época do colapso da União Soviética, mas eles nunca concordaram com a expansão da OTAN para leste e nem com a Ucrânia ingressando na OTAN. Então, manteríamos a configuração desses países, né, depois da queda da União Soviética, desde que a OTAN não avance para perto de nossas fronteiras russas, nem que a Ucrânia ingresse na OTAN. E essa questão é importante porque isso explicaria por qual razão o Putin demorou tanto para invadir a Ucrânia. Veja, ele assumiu em 2000, por que ele não invadiu em 2000? Teve a questão em 2008, que teve a tentativa de separatismo no norte do Cáucaso, sul da Rússia. Por que ele não invadiu nessa época? Porque ele não invadiu em 2014, quando teve o Maidan. Bom, ele explica aqui o seguinte, o primeiro ponto de inflexão foi quando ocorreu o Maidan. Na visão russa, se fosse um movimento político legítimo, a Federação Russa não contestaria. Mas, a partir do momento que o Serviço de Inteligência descobriu que o Maidan foi uma revolução colorida financiada pela CIA, com derramamento de sangue, policiais mortos, tiro, no sentido de fazer a Rússia perder território que considerava historicamente como seu, ficou evidente para o Putin que uma operação militar seria necessária para garantir a manutenção da Ucrânia na órbita da influência russa. Uma questão que se levanta aqui, que é difícil de explicar, eu não consigo explicar direito, é por que o Putin resolveu fazer a invasão mano-militar e não por uma proxy war, uma guerra por procuração. Por exemplo, os iranianos fazem muito bem guerras por procuração ao redor do mundo. Eles fazem no Iêmen, fazem no Iraque, fazem no Líbano, inclusive Israel está tendo problema agora com o Hezbollah, que é financiado pelo Irã, que é uma guerra por procuração. Então ele não manda os soldados dele, né? Ele financia movimentos externos. Mas enfim, não dá para entender. É assimetria informacional. Eu não tenho todas as informações, eu não sou presidente da Federação Russa. Mas fica uma reflexão, é um mistério no ar. Por que o Putin não resolveu fazer uma proxy war, uma guerra por procuração, em vez de efetivamente invadir a Ucrânia, que foi o que ele acabou fazendo, né? O Putin fala também que o segundo ponto de inflexão, o primeiro foi o Maidan, o segundo ponto foi a manifestação do Zelensky, que é o presidente ucraniano, de não cumprir os acordos de Minsk. O que foram os acordos de Minsk? Depois do Maidan, de todo o protesto, toda a desestabilização que tem na região, é assinado o protocolo de Minsk, que foi um acordo, né, assinado pelos representantes da Ucrânia, da Rússia, do Donetsk, que é uma república popular. A gente não tem essa configuração no Brasil, é meio que autônomo, uma região autônoma dentro da Ucrânia, Donetsk, e também entre Lugansk, para pôr fim à guerra que estava no leste da Ucrânia a partir do Maidan. Então, o protocolo de Minsk é esse acordo entre ucranianos, russos, o Donetsk e o Luhansk, para pôr o fim da guerra no leste da Ucrânia. O Putin comenta, inclusive, uma declaração pública que a Angela Merkel, a ex-chanceler alemã, no sentido de que, abre aspas, os acordos de Minsk foram apenas uma tentativa de dar tempo para a Ucrânia, que foi utilizado para fortificar as forças armadas ucranianas. Fecha aspas. Então veja, a própria Angela Merkel, ex-chanceler alemã, tinha boas relações com o Putin porque ela falava russo. Ela fala que os acordos de Minsk foram um estratagema para enganar os russos. Olha só como a palavra deixa de valer no meio ocidental, no eixo Estados Unidos-Europa. Isso mostra que o argumento do Putin ele tem força. Uma reflexão que eu trago aqui é que se vocês procurarem na linha histórica, vocês vão ver que a Angela Merkel ela pula fora do barco um pouco antes de explodir a guerra da Ucrânia. Ela percebeu o problema vindo e resolveu pular fora do barco. A Angela era muito esperta, muito inteligente. Foi a melhor líder que a Europa teve aí nos últimos 20 anos, com certeza. Pois bem, ela percebeu que
a jurupoca iria piar. E depois dessas declarações da Angela Merkel, o Putin chega a comentar, né, abre aspas, o objetivo era apenas abastecer a Ucrânia com armas e prepará-la para as hostilidades, fecha aspas. Então, essa declaração da Angela Merkel serve para o Putin perceber que o acordo de Minsk foi só para o Ocidente ganhar tempo em armar a Ucrânia para, no futuro, atacar a Rússia. Então, na visão dele, isso dá legitimidade de, na verdade, ele não está atacando a Ucrânia, ele está simplesmente se defendendo. Ele está se antecipando a algo que vai acontecer efetivamente. Então não seria um ataque, por isso que talvez ele não tenha nominado guerra da Ucrânia, mas operação militar especial. Já que nós vamos ser atacados, a gente ataca antes. E depois da declaração dessa, fica claro que é difícil de negociar com o Ocidente sobre qual ponto vai negociar, se é possível negociar e quais são as garantias. Se não temos acordo, se a própria Angela Merkel confirma que os acordos de Minsk foram um estratagema para ganhar tempo e conseguir militarizar a Ucrânia, não tem muito o que falar. O Putin diz ainda que era de seu interesse genuíno implementar o acordo de Minsk. A ideia dele, de forma rudimentar, era o seguinte, bem genérica. Ele queria convencer os residentes do Donbass, região ali do ucraniana, a retornar a esse território legitimamente ucraniano, de forma que as feridas do Maidan iriam começar a curar de forma gradual, lenta e gradual. Quando esses novos residentes começassem a se integrar à comunidade e quando os benefícios e pensões sociais voltassem a ser pagos regularmente, a população teria de volta a sensação de volta à normalidade. Então, retorno à normalidade. Benefício social sendo pago, pensão social sendo paga, tudo bem, tranquilo, residentes integrados, sem violência contra a população, a vida voltou ao normal. E dessa forma, na visão do Putin, a paz seria restabelecida. Ele confessa que seria muito difícil o acordo de Minsk ser implementado. Essa é a única forma que ele veria como consecutível, como digna de ser executável, mas ele atesta que ele tinha intenção legítima de cumprir com o acordo de Minsk. Mas, em contrapartida, na visão dele, o Ocidente não queria isso. O Ocidente queria resolver a questão pela via militar e os elementos trazidos até agora deixam isso, assim, claro, né? Então, essa é a análise da segunda parte da entrevista. Daqui a pouco nós vamos também falar sobre a terceira parte. Obrigado a todos.